Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, eu acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram o caminho, né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Olá, meus queridos telespectadores, é com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV, agradecendo a Deus e a você. Nós agradecemos toda a assistência, toda a honrosa assistência que vocês têm dispensado ao nosso programa e dizer que nós temos recebido realmente muitas comunicações no WhatsApp e também no Facebook. Que vocês continuem mandando, porque é mais uma forma da gente manter acesa essa chama do estudo desse livro que é inesgotável. Nós já estamos completando esse ano, já estamos dentro de 12 anos que nós fazemos esse programa e graças a Deus matéria não falta e é inesgotável. É interessante porque o entendimento dos textos bíblicos, na verdade, é um grande quebra-cabeça, um grande enigma, e que, como diz Emmanuel em A Caminho da Luz, só os grandes mestres do judaísmo podem explicar. Eu ainda hoje vou concluir o e-mail da nossa querida irmã Elsa Oliveira Vander Maas, que ela diz que, após assistir o nosso programa, gostaria de saber que ela tem conhecimento que o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, foi escrito por Moisés, os Salmos por Davi, Salomão e os filhos de Corá ou Coré, como alguns tradutores colocam, o Novo Testamento pelos evangelistas e Paulo e João, né, que recebe o Apocalipse. E ela gostaria de saber quem escreveu as outras partes da primeira revelação, o Velho Testamento. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Elsa. Nós fizemos um preâmbulo em 2 programas e hoje eu vou resumir a Bíblia de uma forma geral para você e para os nossos queridos telespectadores ter uma noção da composição, que nós já falamos que a Bíblia tem 73 autores, né? Agora a grande maioria é desconhecida. Então, eu queria dizer a você que a Bíblia, como nós vimos, nasceu no seio do povo hebreu, com a história de Abraão, lá no capítulo 12, né? Aquele grande médio que ouviu uma voz que ele deveria se reformular intimamente e sair da sua parentela, da sua terra, para a terra prometida. E que o termo grego que significa Bíblia é conjunto de livros, como nós já vimos. E os títulos desse livro, de todos os livros da Bíblia, eles têm uma razão de ter. Muitas vezes lembram o nome dos seus autores, que nem sempre, aí é que está a tua pergunta, Elsa, tem muita razão de ser, nem sempre o livro tem um nome, ou melhor, nem sempre o nome do livro é o nome do autor. Porque todos os grandes escritores, autores de livros, ele tinha um escrivão, um amanuense que copiava aquilo que ele ditava, né? Então nós temos, por exemplo, escolas teológicas que existiam naquela época. Por isso que os evangelhos segundo Mateus, evangelho segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, porque eles não foram eles mesmos que escreveram. A autoria ainda tem uma certa dúvida, mas sabe que partiram deles. Pelos estudos, nós chegamos a essa conclusão. Mas existiam grupos copistas, né? Porque naquela época não era tão fácil escrever. Nós sabemos quando a gente chega na ilha de Patmos, no mar Egeu, lá na Grécia, a gente encontra, tem muitas fotografias, aliás, fotografia não, muitos quadros pintados
ou ícones, né? Pinturas de autores que colocam muito bem João em êxtase e Prócoro, que era o seu assistente, copiando, como se ele estivesse ouvindo, porque o Apocalipse diz assim, tudo que ouvires e vedes, escreve e envia. Então a ideia que a gente tem é que João estava ouvindo, presenciando e vendo e ditando para Prócoro. Então essa é mais ou menos a história da constituição desses livros. E que a Bíblia divide-se em duas grandes partes e que muitos dos autores da Bíblia, grande maioria, possui nome desconhecido. Existe o nome do livro, mas ninguém sabe quem escreveu, porque alguns são o produto de uma colaboração ou constituem uma coleção de textos antigos compilados posteriormente. Os autores bíblicos viveram em lugares e em ambientes muito diversos. Cada um deles imprimiu na sua obra traços muito característicos de sua personalidade. E por isso, depois, quando isso foi ser compilado, é que atribuíram a determinado autor determinada obra. Por isso que fica difícil da gente dizer quem é o autor de determinado livro. Mas os estudiosos, a própria Igreja Católica, eles falam o seguinte, que todos os autores, ou todos aqueles que escreveram o livro da Bíblia, escreveram inspirados por espíritos superiores. Na verdade, se a gente transferisse isso para a doutrina espírita, a gente diria que todos foram psicografados, né, na denominação que Kardec dá a obras inspiradas que vêm de espíritos superiores, que é o que acontece na Bíblia. Então, todos os livros da Bíblia, esses considerados sagrados ou canônicos, esses são livros divinamente, segundo a crença da grande maioria, inspirados. Então, nós poderíamos dividir a Bíblia como Jesus dividiu, né? Jesus, quando ele foi falar da Torá, que não existia no Novo Testamento, ele classificou a todo o Tanakh, que é a Bíblia hebraica. Você pode ver isso na nossa obra, Analisando as Tradições Bíblicas. Você tem um capítulo onde a gente fala sobre isso, que todos os livros, todo o Tanakh, que significa Torá, Neviim e Ketuvim, pode ser chamado de Torá e os profetas. Então, como Jesus classificou a Torá, eu não vim destruir a Torá e os profetas, como ele fala em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Então, a Bíblia é uma obra inesgotável, né? Existe nela um atrativo pela sua mensagem, e o que é importante nisso tudo é a gente separar o que é espiritual do que é material. O que é do autor sagrado e o que é do autor que copilou. Onde é que está ali o achismo ou a opinião daquele copista. Segundo os historiadores, é útil lembrar que a Bíblia foi feita, cada uma dessas coleções dos livros do Antigo Testamento originou-se no meio da comunidade dos hebreus no início, e depois passou a se chamar judeus, né? Por intermédio de tantos homens, né? de tantas figuras importantes que nós podemos citar: Abraão, Isaac e Jacó, depois Moisés, o próprio Cristo, que veio e deixou um legado maravilhoso. E aí a gente poderia dividir a Bíblia, como a gente já lembrou, a Torá, que todos chamam de lei impropriamente, porque lei regula, oprime. Lei,
coloca você engessado. E Torá, na verdade, o verdadeiro significado é revelação divina, porque a revelação divina liberta, não impõe, expõe, e por isso que é classificado pelos rabinos como Torá ou revelação divina. Nós temos os profetas, que são, segundo a classificação, os profetas que eram também a maioria dos escritos dos profetas e de outros, são considerados livros históricos. E os escritos, Sefarim, que são, que os judeus chamavam esse, o livro dos Salmos, que foi escrito como você colocou na sua mensagem. Davi, Salomão, filho de Corá, Provérbios de Salomão, livro de Jó, que, adiantando, ninguém sabe quem é o autor do livro de Jó, Cântico dos Cantos, que se atribuem a Salomão, o livro de Ruth, que também é uma obra muito cultuada, as Lamentações de Jeremias, que dizem que foi ele, mas quem é o autor das Lamentações e quem é o autor de Jeremias, também ninguém conhece, o Eclesiastes, ou Quelet, cujo autor é Salomão, aquele livro que diz que há um tempo para tudo, para plantar, para colher, para sorrir, para chorar. Esther, na famosa história da libertação do povo hebreu, das mãos dos persas. Daniel, um grande profeta, vamos dizer assim, exílico. Esdras e Neemias, que trabalharam depois do exílio, lá em Jerusalém, depois da Babilônia, e as crônicas, que são obras que também ninguém sabe quem a escreveu. E essa divisão, Jesus se refere como Torá e os profetas, que eu acabei de falar. Essa coleção já estava terminada no 2º século antes da nossa era. Mesma época, os judeus já estavam em parte dispersos pelo mundo afora, na sua famosa galute, exílio ou diáspora. Não saia daí que nós retornaremos na segunda parte do nosso programa para concluir, se Deus quiser, o pedido da nossa querida irmã Elsa. Até já. Seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova e contribua com a divulgação da doutrina espírita. Esse é o mundo maior em debate. Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.